Uma forte onda de calor com temperaturas acima dos 40 graus. A onda de calor é a segunda registrada em menos de um mês na Europa, em plena campanha turística de verão. Para os cientistas, a multiplicação desses fenômenos é consequência direta das mudanças climáticas. Com os termômetros lá em cima, os incêndios. Nesse áudio, o subprefeito de Arrenchon, Ronan Leustic, na França, fala que mais de 500 bombeiros estão mobilizados para o controle das chamas. En termes de moyens, plus de 2000 sapeurs-pompiers sur l'ensemble des feux sont aujourd'hui mobilisés, donc plus de 500 ici sur la Teste de Buch. Hoje, o Direto ao Ponto aborda as altas temperaturas que têm atingido a Europa e se a tendência no Brasil e no Rio Grande do Sul é de um verão mais intenso também, quando for chegada a época da estação aqui. Para falar melhor sobre o assunto, o Direto ao Ponto conversa com o climatologista do Centro Polar da URGS, o professor Francisco Eliseu Aquino. O episódio ainda terá relatos de 2 gaúchos que vivem em Portugal desde 2018 e que nos contam como está sendo o ambiente por lá. Eu sou o Lucas Eliel. Fique conosco. Francisco, o que explica essa onda de calor que tem acontecido na Europa agora? A atual onda de calor, podemos dizer assim, se configurou ao longo da última semana e ela está associada a um planeta mais quente, né? Então, o cenário de ocorrência das ondas de calor na Europa nas últimas 2 décadas é essencialmente amplificado, né, pela mudança climática e pelo aumento da temperatura. O aumento da temperatura média do planeta gera alteração no campo de pressão da atmosfera, áreas de alta e baixa pressão, e, por consequência, muda a circulação dos ventos entre a região equatorial e a região polar. Bom, qual tem sido essa consequência, olhando o hemisfério norte, que tem mais área continental, em latitude média e latitude alta, né? No caso, nos verões, a circulação atmosférica agora intensificada e reposicionada pelo aquecimento global induz a formação de áreas de alta pressão, que nós reconhecemos como áreas de bloqueio atmosférico, quer dizer, o tempo fica muito estável, é verão, então fica quente e fica seco. Normalmente, estes bloqueios têm se organizado na região de Portugal, Espanha, França, Itália, agora até o norte da Europa, envolvendo todo o Reino Unido, né? E encontra, então, um ambiente já com déficit hídrico dos meses anteriores. A organização, então, dessa alta pressão fortalece ela também, fica mais quente, e com o detalhe de que as áreas de alta pressão formam uma circulação em que o ar é de cima para baixo, ele vem em direção à superfície. E isso faz o ar ficar mais seco e mais quente. Portanto, as atuais ondas de calor, em especial dos últimos 20 anos, e com detalhe dos últimos 4, 5 anos, que são as mais intensas e vigorosas, elas têm essa descrição, né, pela comunidade científica, e só conseguimos atribuir a intensidade delas, né, os valores extremos de temperatura, baixa umidade e incêndios associados a um planeta mais quente. Nessa quarta-feira, o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, disse que mais de 500 pessoas do país morreram em decorrência da onda de calor. Sánchez pediu precaução por parte dos cidadãos e ressaltou que a emergência climática é uma realidade. Em Portugal, já são mais de 1.000 mortes por conta do problema.
segundo declarações do diretor-geral da saúde do país, Graça Freitas. O Direto ao Ponto conversou com um gaúcho e uma gaúcha que mora em Portugal e que estão enfrentando forte calor. O jornalista Marco Aurélio Ruas hoje vive em Sesimbra, perto de Lisboa. Marco, como é que tem sido para ti vivenciar esse forte calor aí em Portugal? Cara, o calor começou meio que de surpresa, até dá para se dizer isso. Eu até fiquei algumas semanas meio que numa cobrança, assim, numa brincadeira em família aqui, dizendo que o verão não iniciava, porque a gente já estava algumas semanas de verão em temperaturas de 20 graus, 20 e poucos graus, de noite fica mais frio, né? Até porque eu moro perto bem do litoral. E daí começou uma loucura, cara. Começou a ficar uns dias muito quente, muito calor, sensações térmicas às vezes até acima dos 40 graus. A gente não tem ido nem para praia. A gente, desde que começou, faz talvez umas 2 semanas, 2 para 3 semanas, e a gente não tem evitado sair, quando sai, mais ir para algum restaurante, algum lugar assim, algum ambiente mais fechado, porque chegou com muita força. E a gente teve algumas peculiaridades também durante esse último mês, 2 meses. A gente teve já umas 3, 4 vezes tempestade de areia do Saara, né, vindo da África. Os carros ficaram todos imundos e também baixando muita umidade, né? Acho que até essa última também acabou contribuindo um pouco para ter uma mudança de temperatura. Essa penúltima noite até foi a primeira que a gente amanheceu com os carros molhados, porque aqui normalmente tem mesmo muita umidade, né? Então, durante a noite a temperatura baixa bastante e os carros normalmente ficam todos molhados pela manhã. Isso não estava acontecendo, porque o calor estava muito forte mesmo. Então, assim, esses últimos dias deram uma amenizada, assim, mas o calor tem sido bem complicado, assim, bem ruim de aguentar. Nós também falamos com a psicóloga Mônica Voels, que vive em Vila Nova de Gaia. Ela diz que a família tem tido problemas para viver com as altas temperaturas. Mônica, como tem sido viver nesse forte calor aí em Portugal? Tem sido bastante desafiador, porque muita gente não tinha o costume de calor tão intenso aqui. Até para nós brasileiros isso às vezes é um pouco diferente, né? Não ter o calor que nós tínhamos aí, apesar de ser muito parecido com o sul. Mas nesse momento de forte calor, a gente enfrenta alguns desafios bastante grandes, importantes, principalmente com as crianças e com o fumo das queimadas. Isso tem sido bastante difícil. Você tem filhos aí em Portugal, então? Tenho 2 miúdos, né? 2 filhos pequenos, um menino e uma menina, e eles estão até, por acaso, agora indo à colônia de férias, e lá também tem alguns desafios, como, por exemplo, a piscina da colônia de férias encheu de fuligem por conta das queimadas. E há 4 anos que a gente vive aqui, nunca tinha acontecido desse fumo intenso das queimadas estarem aqui na cidade de Vila Nova de Gaia, que é muito próxima do Porto, né? Somente 8 quilômetros aqui do Porto, alguns minutos de trem, e nunca tinha sido assim, né? Esse fumo, essa fumaça muito intensa e o calor também, que quase chega a 40 graus. Aqui, como nós moramos a 1,5 km da praia, tem tido, assim, 32, 30 graus. Nessa semana, porque já chegou a 36, 37 semana passada. Sim. E aqui é muito seco, né? É diferente aí do Brasil, porque é um calor muito seco. Então, a sensação é mesmo de falta de ar, de respirar bem, né? E acho que por conta disso também acaba tendo muito campo para queimar e esse risco maior de incêndio. Uhum. E você chegou a ver que a rotina precisou ser readaptada por conta desse calor que vocês estão vivenciando agora? Sim.
Eu percebi essa diferença, né, na rotina, como, por exemplo, os filhos, principalmente, tinham muitos eventos agora na colônia de férias, iam às Caves do Porto, iam passear no centro, e mudou isso para vamos à beira da praia. Eles estão indo, então, muito mais à beira da praia, onde tem mais, né, vento, pronto, fica ali muito mais confortável com relação à respiração, até mesmo a sede aqui, a gente teve que reorganizar isso, porque o lugar não comportava devido ao fumo, ao calor, então foi readaptado, reorganizado, e nós acabamos daí tendo que sim, né, com a programação de mesmo o transporte público, que nós já vínhamos programando, né, que aqui da onde eu estou até a colônia, eu pego um trem e um metro, né, que é o comboio e o metro aqui. E agora, pronto, tivemos que usar o carro, porque mudou toda a logística, então isso atrapalha bastante. A gente vê também muita gente consumindo produtos nas lojas, então aumentou, assim, o número de pessoas comprando ar-condicionados, comprando as ventoinhas, né, que são os ventiladores. Então, tem bastante diferença. Até os home offices a gente viu que aumentou um pouco para tirar, assim, o pessoal desse fluxo, né, de ir e vir para o trabalho. E de noite é muito quente também, como é que tem sido para dormir? Tem estado quente. Tem estado bastante quente. Aqui, em geral, refresca à noite. Mas, para a semana passada, nós não tínhamos paradeiro. Foi, assim, coisa de colocar o colchão na varanda para tentar refrescar e conseguir dormir. Foi bastante intenso, mesmo à noite. E aqui, normalmente, baixa bastante a temperatura, né, à noite. Tanto a Mônica quanto o Marco relatam dificuldades na saúde da família com o tempo por lá agora. Eu não conheço ninguém que passou mal, tenho acompanhado as notícias, eu percebo que aqui em Leiria, que é muito próximo, né, a 1h30 só daqui onde eu estou, tá a arder, como eles dizem aqui em Portugal, então tem muitas chamas mesmo próximo da cidade, é uma cidade que eu costumo frequentar e que tem pessoas lá que eu conheço e que estão tendo bastante dificuldade. Eu mesma, na semana passada, tive, e estou até assim com a voz um pouco anasalada, porque realmente o fumo, a fumaça, né, prejudicou bastante a nossa respiração aqui. Nós que estamos parando de usar as máscaras por conta do Covid, agora voltamos um pouquinho por conta da fumaça, assim. Então, dá, assim, para notar, né, essa dificuldade para as pessoas. Minha esposa tá grávida, então frequentemente ela começa a ficar com pressão baixa. Frequentemente começa a ficar meio zonza e tem que dar uma parada se a gente tá na rua. Até por isso a gente não anda indo pra praia ou não anda indo para lugares abertos. Ela tem que fazer algumas caminhadas, né? É bom fazer um pouco de atividade física. Então, quando eu vou caminhar com ela, eu vou caminhar com ela de madrugada, porque quando a temperatura tá mais amena. Porque mesmo em casa, ela fica com a pressão baixa e sente tontura. A gente tem, assim, eu não tenho nenhum relato mais direto de alguém passando mal, mas a gente vê muitas notícias de que já teve muitos casos de pessoas que morrendo, inclusive, até por desidratação, por motivos relacionados ao calor. E, inclusive, né, casos também de muitas pessoas indo para urgência, enfim, tendo que ter atendimentos direcionados por conta desse calor que está fazendo. Com a situação vista na Europa, nós perguntamos para o climatologista da URGS, Francisco Eliseu Aquino, se essa onda de calor pode vir para o Brasil. Com o planeta mais quente, todas as regiões continentais, agora falando do hemisfério sul, quando estão em verão, apresentam o mesmo sinal: dias mais quentes, noites mais quentes, estiagens mais frequentes e a formação de áreas de alta pressão, bloqueios atmosféricos, que induzem ondas de calor. Os estudos mais recentes apontam que as ondas de calor no Brasil, e em especial na região do Prata, né, onde a gente inclui o Rio Grande do Sul, por exemplo,
estão mais duradouras em número de dias e mais intensas, se a gente compara com 30, 60 ou 90 anos atrás. Então, as mudanças climáticas estão favorecendo, no caso aqui explicado, ondas de calor, especialmente mais intensas no verão. O fenômeno que ocorre hoje na Europa, ele não se transfere, ele não migra para o hemisfério sul, mas ele representa, claro, em estágio ou intensidade bem maior, por conta da distribuição e tamanho dos continentes do hemisfério norte, sempre com maior intensidade. O que não nos suaviza também, se a gente olhar, por exemplo, as ondas de calor de 2020 e 2021. Em 2021, as ondas de calor foram bem intensas e se propagaram, intensificando estiagem conjuntamente, do centro do Brasil até o sul da América do Sul. Então, é esperado, para as próximas décadas, para o próximo verão, uma tendência de dias mais quentes e ondas de calor mais frequentes. Também consideramos que a Laninha, que é um fenômeno de variabilidade natural, facilita a diminuição da precipitação, por exemplo, na primavera, entrando ao verão, na América do Sul, e isso induziria também a um aumento de temperatura e intensificação das ondas de calor. Então, a gente está combinando variabilidade natural com mudança climática das últimas décadas, em especial a intensificação nos últimos 20 anos. E essa mudança climática, professor, ela também se inclui em temperaturas menores e não só na questão do calor, mas, por exemplo, quando chegar o inverno aqui, agora a gente está no inverno. Existe a possibilidade de a gente ter invernos mais rigorosos também por conta dessa mudança? É uma pergunta muito interessante e necessária. Ao longo das últimas décadas, nós identificamos que a temperatura média do inverno aumentou. Quer dizer, os invernos não são mais tão frios, característicos da época dos nossos avós e bisavós. Mas nos nossos invernos, a gente pode até citar os últimos 2, 3 invernos, ocorreram entrada de ar muito frio, com dias, por consequência, excepcionalmente, anomalamente mais frios do que recorrentemente é inverno. Então, a mudança climática ela está induzindo mudança na circulação atmosférica, que no caso do Rio Grande do Sul é uma região próxima da Antártica, que tem 90% do gelo do planeta Terra. Então, ao mesmo tempo em que a região equatorial tropical está mais quente e força a entrada de ar quente, favorecer ondas de calor e etc., em direção à região do Rio Grande do Sul, a Antártica, em contrapartida, por essa alteração da circulação, consegue romper com maior vigor, com maior intensidade, com uma massa de ar mais frio do que o esperado em décadas anteriores. Então, os cenários futuros para a região do Rio Grande do Sul, isso é 2030, 2050, por exemplo, indicam que a gente vai ter maior variabilidade. Poucos dias muito frios no Rio Grande do Sul, mantendo aquela média de invernos mornos, vamos dizer assim. No caso de verão, com onda de calor e estiagem, a gente pode ter inverno dias anomalamente quentes também, e o mesmo intensifica eventos de precipitação. Então, às vezes, nós temos excesso de precipitação concentrada em poucas horas ou em poucos dias, e passamos quase o resto do mês sem nenhuma precipitação. Então, estes extremos, eles acompanham o cenário de mudança climática e a característica regional, geográfica do Rio Grande do Sul é propícia para ter o que nós diríamos as 4 estações do ano bem definidas. Agora, a gente também pode acrescentar que eventos extremos mais intensificados, mais bem definidos ao longo de todas as estações do ano. Professor, saindo um pouco da questão macro e indo de encontro ao aumento mais local das temperaturas. Muitas vezes, árvores são retiradas dos centros das cidades para empreendimentos ou construção de novas vias,
E um replantio é feito em zonas periféricas dos municípios, só que essas árvores demoram a crescer. Pontos das cidades menos arborizados tendem a ser mais quentes? Sim, sem dúvida. A gente tem que reconhecer e identificar que praticamente metade da população do planeta Terra vive em cidades. E a maioria das cidades, podemos dizer assim, não estão sendo planejadas ou não estão adequadas para o enfrentamento da mudança climática e que a gente identifica na atualidade. Sem dúvida, áreas com menor vegetação, árvores, grama, etc., aquecem mais. Portanto, há bastante tempo a gente costuma chamar de ilhas de calor as regiões urbanas, né? Então, a superfície ou de concreto, ou de asfalto, ou de edificações, construções, ela facilita um aquecimento ao longo do dia. Esse material passa, às vezes, por várias horas durante a noite, lentamente cedendo calor para o ambiente, tornando ele desconfortável e, obviamente, mantendo as cidades mais quentes. Então, obviamente, processos de expansão, desenvolvimento de áreas urbanas tem que considerar replantio, né, ajustes para a manutenção desse equilíbrio. É interessante comentar que os estudos mais recentes mostram que, se a gente aumenta a arborização de ruas, de praças, aumenta o número de áreas verdes das cidades, protege mais as áreas de encosta, que podem estar associadas às nascentes, etc., há uma tendência de formar, digamos assim, uma ilha de frescor versus a ilha de calor, né? Então, os benefícios para o ambiente urbano são muito grandes. Então, a biodiversidade nos acolhe e suaviza a temperatura média das cidades, e isso é importante comentar que, se você tem comparativamente uma área de grama sintética exposta ao sol com uma área de grama natural, a temperatura na área de grama sintética pode passar, às vezes, 15, 20 graus mais, né, se você toca a superfície, do que a natural. Então, é urgente, né, prestarmos cada vez mais atenção no planejamento urbano, na questão territorial, e, em especial, considerando a maior adequação da nossa infraestrutura, da nossa intervenção no meio físico, preservando as questões ambientais. Esse ano, o Brasil já vivenciou eventos extremos. A tragédia na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, por exemplo, deixou mais de 230 mortos. Os carros arrastados pela enxurrada de lama. Olha lá, outra mulher ali. Ai, meu Deus do céu! Olha lá. Esses eventos extremos, que no caso de Petrópolis são as chuvas, que causaram várias mortes, eles são atrelados também com essa mudança climática? Sim, estão atrelados. Existe, através de N centros de pesquisa do clima no mundo, associados à Organização Meteorológica Mundial, isso é, a gente seguindo os mesmos protocolos, compartilhando os dados, fazendo investigação aberta em conjunta com vários colegas, tem demonstrado que, por exemplo, essas chuvas extremas que a gente identificou, infelizmente, com dezenas de fatalidades, centenas de fatalidades no Brasil, como em Petrópolis ou em Pernambuco recentemente, elas só ocorreriam, do ponto de vista da investigação científica, em um planeta mais quente. O que a gente está querendo dizer? Que a atual mudança climática ela já é impactante o suficiente para fortalecer eventos de precipitação muito elevada e extremamente concentrada, que, quando ocorre em áreas ocupadas de encosta, menos planejadas ou desassistidas de regramento, de políticas públicas, os efeitos são extremamente amplificados, né? Quase, eu estou querendo usar a palavra catastrófico, né? Então, eu estou evitando usar essa palavra, mas para dar uma ênfase, né? Às vezes a gente incorre nesse uso, né? de um termo que
para o cidadão comum é de fácil entendimento, né? Então, do ponto de vista técnico, os eventos extremos que a gente observa no mundo, recentemente na Alemanha, inundação, esses no Brasil, eles só se encaixam ou eles pertencem a um ambiente de um planeta mais quente. Lá na Europa, a Mônica e o Marco esperam que o forte calor passe, mas também já preparam o espírito caso as temperaturas se repitam. Eu espero que o inverno também não seja assim tão mais intenso do que o normal. Sim, esses extremos realmente são bem complicados a gente lidar, né? Até nós acompanhamos assim as notícias e falando da questão de aumento de temperaturas, da questão ambiental, né? Que teria um aumento, assim, mas realmente eu acho que isso vai se abrandar para o ano, né? Para o próximo verão, acho que não vai estar assim. Espero que não. Da forma como está esse ano, eu lembro de ter sido semelhante só em 2018. Mas 2018 se estendeu muito também, né? O calor aqui foi até outubro, que não é tão comum, né? Normalmente vai até setembro. E também está sendo diferente esse ano, que os dias mais quentes em julho, né? 2018 não teve dias tão quentes em julho. Eu diria que acho que ali para agosto que teve os dias piores, assim, com sensações térmicas acima dos 50 graus. Então, até isso, né? Eu não sei qual é a expectativa que dá para se ter, se já que começou tão cedo, talvez amenize um pouco antes, ou se a gente realmente deve ter um verão mais estendido novamente, indo até outubro, talvez. Voltando aqui para o Rio Grande do Sul, o estado enfrentou uma onda de calor esse ano, que chegou a afetar com força a agricultura. A partir do que a gente conversou até aqui, a gente pode também esperar um próximo verão bem quente, certo? A atual mudança climática, ela está dando, em média, né, frequente, verões mais quentes, invernos mais quentes, primaveras mais quentes, etc., né? Salvo algumas influências de variabilidades climáticas que podem, por exemplo, deixar a região do Uruguai com temperaturas mais baixas, o Rio Grande do Sul mais quente e vice-versa, né? É esperado para os próximos verões, e no próximo verão, sem dúvida, se espera um verão quente ou até anomalamente mais quente, porque ainda teremos o efeito da Laninha, que diminui precipitação, deixa a América do Sul mais seca. No que entra, então, a radiação solar se aproximando do verão, o solo aquece rápido, impacta no aquecimento da atmosfera e a circulação das massas de ar ainda facilita a organização de bloqueios atmosféricos, o que vem a gerar as ondas de calor. Como você citou, a onda de calor, entre as ondas de calor que ocorreram no verão passado no Rio Grande do Sul, e por isso tivemos registro de recordes de temperatura, eles estão sendo revisados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e por centros de pesquisa, e claramente é fácil, né, de entender e de atribuir a mudança climática, a intensificação de bloqueios atmosféricos e, por consequência, ondas de calor e verões mais quentes em todo o sul do Brasil. Certo, professor. Muito obrigado pelo senhor ter cedido essa entrevista. Foi de extrema ajuda aqui para o nosso conteúdo. É um prazer, Lucas. Eu estava procurando o nome para não falar Luciano. Não sei por que me deu uma dúvida aí, tá, Lucas? É um prazer. Que bom que eu consegui, né, dentro da correria que a gente está aqui no laboratório, com certeza, contribuir. Fico à disposição, né? Sempre que possível, é muito bom interagir com vocês. Aliás, é excelente, né, poder tentar traduzir um pouco o que se faz no meio científico, acadêmico, com o cidadão, né, que está ouvindo o programa de vocês, etc. Então, isso é bem legal. Obrigado, hein? Com certeza, a gente que agradece. Se gostou desse episódio, não se esqueça de conferir outros podcasts produzidos pela equipe do Correio do Povo, que podem ser conferidos no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. O Direto ao Ponto dessa vez teve produção e apresentação de Lucas Eliel, coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes, além da edição de Aleph Alencar e Mariana Neck.
com assistência de Matheus Oliveira. Esse episódio também utilizou áudios da FP, Record TV e Record News. Obrigado por ter nos acompanhado. Até a próxima!